Olá, pessoal, boa noite. Aqui é Adriano Farias, no Mosaico Podcast. Esse é mais um episódio da leitura do livro Ortodoxia, de Chesterton. A gente está nessa série aqui já há alguns capítulos. Hoje é o 7º capítulo, A Eterna Revolução. E com a gente hoje está o Gustavo Malafaia, ou Gustavo Araújo, enfim, da maneira como ele achar melhor. Gustavão, boa noite, meu amigo. Boa noite, Adriano. Boa noite, pessoal aí que nos ouve, nos vê. E é isso, eu sou o Gustavo, com meu amigo Adriano aqui, mais uma vez nessa aventura de viajar aqui com J.K. Chesterton à luz da Bíblia. Maravilha, maravilha. Hoje é o 7º capítulo, A Eterna Revolução. E sem mais delongas, assim, Gustavão, você que é o leitor da noite, né, o leitor desse episódio, eu queria que você dissesse para a gente, assim, um resumão, um resumo de como é que foi ler este capítulo, que informação que está aí borbulhando com você. Eu também li e eu quero ver se você teve o mesmo sentimento que eu. Então, eu gosto muito dos escritos dele, porque eles impactam a gente com, enfim, um universo completamente diferente e profundo, né? Ele consegue traçar linhas assim que parecem se colidir e de repente brota uma figura linda aí, enfim. Nesse aqui não foi diferente. Essa eterna revolução faz a gente pensar, né? O que a gente faz quando a gente se propõe a fazer algo? Né? A gente apenas guarda essa nossa vontade, essa nossa ideia num lugar, né? A gente está agora, nesse momento, no final, né, do ano, gravando aqui, mas todo início de ano a gente faz essa prospecção, né, de pensar novos caminhos ou novas produções, como que será. Mas ele vai trazer para a gente o seguinte: beleza, a gente quer fazer, a gente quer mexer, a gente quer mudar o mundo, né? E o homem Faber, né? A gente quer justamente fabricar, a gente quer pegar matéria-prima e mexer. E a provocação dele é a seguinte: beleza, acordamos, trabalhamos, planejamos, fazemos o que fazemos. Para quê? Né? Qual é a intenção em fazermos o que fazemos? E aí vem aí para a gente muita coisa interessante para fazer a gente aprofundar, né? A gente se aprofundar nessa ideia, né? Por que eu trabalho? Por que eu faço tanta coisa num tempo de ativismo, né? E de certa forma fala muito sobre integridade, né? A gente não está aqui segmentado, uma parte minha faz isso, outra faz aquilo, às vezes contrariando o que eu faço, né? Então, esse momento de reflexão, eu espero que para cada um de nós, como tem sido para mim, né, continue a ser desafiador aí, para a gente pensar os nossos propósitos com a nossa vida, com nossas mãos e pés. Legal, legal. Então, assim, até já para começar lendo, eu queria ir ali para o primeiro parágrafo mesmo, até para a gente, porque nesse primeiro parágrafo ele faz um link com coisas que a gente já ouviu em episódios anteriores, né, em capítulos anteriores, que são contrastes, né, que são necessários para a vida do cristão, né, são características da vida de um cristão. Eu vou ler aqui esse primeiro parágrafo, aí eu já queria que você fizesse um comentário. Assim, as seguintes proposições foram apresentadas de modo incisivo. Primeira, que é necessária alguma fé em nossa vida para melhorá-la. Segunda, que é necessária alguma insatisfação com as coisas como elas são para estarmos satisfeitos. Terceira, que para ter esse necessário contentamento e o necessário descontentamento
não é suficiente ter o equilíbrio óbvio do estoico. Então, assim, o que ele está querendo dizer aqui com esses contrastes, né? Do contentamento e descontentamento, da fé para melhorar a vida, de ter a insatisfação para então ser satisfeito. Como é que é isso? Pois é, eu tive a sorte, né, de chegar aqui nesse capítulo e ele trazer insumos que foram trabalhados no outro capítulo que eu também participei aqui do papo. E é interessante porque a gente vê aqui 3 tipos, né, de comportamentos, ou 3 tipos de pessoas, né? O primeiro ponto, né, que vai fazer a gente pensar no que a gente deve fazer ou não, né, tem a ver também com certos comportamentos que são, né, às vezes estáveis nesse sentido. Por exemplo, é necessário alguma fé para haver mudança, né? Então, esse comportamento de querer, né, é necessário que eu acredite no valor da mudança que eu quero, né? Então, a eterna revolução, o título do capítulo. Para que haja revolução, eu preciso, de fato, acreditar nessa revolução que eu quero fazer, né, o caminho. Mas mais do que isso, eu preciso entender o valor daquilo que eu quero alcançar, né? Então, o primeiro ponto aqui, né, como pessoas, né, que, como ele cita no outro capítulo, que muitas vezes não acreditam, são desacreditadas de tudo, né? Os tais pessimistas que ele fala. O número 2, é necessária alguma insatisfação com situações, né? Então, se você quer uma revolução, se você quer uma mudança, né, você vai mudar o quê? Você vai mudar aquilo que você está insatisfeito. Você não quer mudar uma coisa que está boa, né? Então, aqui é também uma agulhada do outro capítulo sobre os otimistas, né? Se está tudo bem, para que eu vou querer mudar? Eu não vou querer fazer uma revolução. Vou ficar do jeito que tá bom demais, né? E é claro que essa insatisfação não precisa ser necessariamente com você, né? Tem gente que faz revoluções, talvez seja um pouco mais raro, mas nós temos Cristo, né, para mostrar isso. Faz uma revolução, mesmo ele estando num lugar de glória, né? Então ele vai, mas ele vai pelo outro. Então essa satisfação ela também tem tudo a ver com o outro, com a necessidade de trazer o bem-estar ao outro, né? E o terceiro é o cara que é resignado, para ele tanto faz, né? Ele cita o estoico, né? O cara que precisa aceitar o seu futuro, o seu destino tá lá, tá selado. Eu não posso correr o risco, né, de ficar feliz, né? Porque depois eu posso me decepcionar. Então ele fala, cara, isso não tem felicidade, né? Ele até compara, ele fala que os heróis gregos são tristes, né? E até que ele fala as gárgulas, né? Aquelas estátuas que ficavam em cima, né, dos templos da Idade Média, dizem que elas são cristãs, porque elas falam, né? Elas têm ali uma expressividade, né? Ou seja, elas não estão resignadas ao destino, elas estão ali de fato expressando, né? Então ele diz que essa resignação do estoico não serve, é importante que nós desejemos, é importante que nós estejamos presentes, né? Justamente para que sejamos felizes, né? Naquilo que nos vem na vida, né? O que almejamos ou que galgamos aí na vida. É legal que ele faz ele coloca isso bastante no comportamento de Jesus, né? E ele cita, inclusive, a arquitetura gótica, né, das catedrais europeias. Eu achei muito interessante isso, porque é algo que eu já tive a oportunidade de ver, né, em alguns lugares, e é realmente impressionante. Ele faz uma associação, né, essa arquitetura gótica com a profecia, né, de Jesus que ao ver aquelas crianças, né, gritando e os homens pedindo para que elas se calassem, né, porque estava Jesus ali, ele falou, né, se eles se calarem, as pedras gritarão, né, e ele diz que essa arquitetura gótica, né, das catedrais europeias ali
realmente o cumprimento da profecia do que Jesus disse, né? E estudando um pouquinho sobre isso, né, era realmente essa a intenção, né, que os templos realmente impressionassem e comunicassem às pessoas, né, de que há algo que precisa ser mudado, né, que há um ideal para ser seguido e tudo mais. Então, é bastante interessante essa conexão, né, do Chesterton, até pela origem dele, ele volta e meia, ele fala bastante, né, dos templos e da arte, Cara, como, e como desculpa te comunica, né? interromper, né? Porque eles fazem isso até dentro do templo, né? É algo muito peculiar da Igreja Católica. O lugar que você está, se você olha para o lado, você ouve mensagem com a pintura, com o quadro, com o mosaico, né? Nas vidraças. Então, a Igreja Católica ela tem muito isso, né? De pregar com a arte, de pregar com a imagem. E é de fato essa passagem aí de Jesus, até as pedras clamarão, elas clamam. Eu achei interessante essa associação que ele fez. Devo concordar em alguma medida com o que ele disse. Mas, continuando, aí ele já vai preparando, né, sobre, beleza, revolução, ou seja, algo que a gente está revolvendo, né, a gente está mexendo, e aí ele faz a introdução de termos que aí eu vou dizer aqui, e aí eu vou deixar você se aprofundar na descrição de cada um, que é a relação, né, entre o que a gente chama de evolução, né, que tem a ver com os evolucionistas, tem também, ele fala sobre progresso ou progressismo, qual é a característica disso, e a reforma, né? Como é que essas coisas, como é que ele cita essas três coisas, como é que essas coisas se relacionam no texto dele, nesse capítulo? Ele vai criticar, né? Então a gente está falando de mudança, a gente está falando de construção de um paradigma, de um propósito de vida e tal, mas para isso ele precisa mostrar onde que está o campo minado, né? Onde que está ali as minas do campo minado. Então ele traz essas três perspectivas aí, mas a gente vai, de maneira generalista, percebendo críticas a outras perspectivas também, inclusive políticas, que a gente vai chegar lá. Então, ele fala dos evolucionistas. Qual o problema dos evolucionistas? O problema dos evolucionistas, e aí sempre voltando àqueles três primeiros pontos lá, é que eles estão esperando algo, né, acontecer, e que esse algo ele vai acontecer porque a natureza vai levando a gente a um lugar melhor, né? E aí, beleza, você pode falar, não, então vamos lá, né? Vamos seguir, né? Deixa a vida me levar, Zeca Pagodinho. No entanto, ele faz a gente pensar que o seguinte, pode ser que nós estejamos entendendo, né, que a natureza quer algo de nós, né? Só que isso não está escrito, ela não fala. Então, nós vamos trabalhar para algo que de fato não é o que vai acontecer. É muito incoerente, né? Então ele traz essa incoerência à tona. Ele dá um exemplo, ele fala: vamos supor que o ser humano entende, ou entenda, né, que é necessário a natureza evoluir para que o ser humano tenha asas. Mas, na verdade, a natureza vai, no final das contas, fazer o ser humano rastejar. Então, o entendimento do ser humano sobre qual é a utopia da natureza já erra aí. E aí ele vai para um outro ponto ainda dentro dessa crítica contra o evolucionismo. Nós precisamos compreender que a natureza é nossa irmã. O cristianismo entende isso. Essa é uma diferença crucial. Porque se eu entendo que a natureza é minha mãe, eu coloco ela num patamar superior. E dela eu preciso aprender, e dela eu preciso, né, de fato, como os evolucionistas entendem, eu preciso saber o que ela vai fazer, e eu fico nessa especulação, mas ela não diz.
né? E aí a grande diferença é que, vendo-a como irmã, nós concebemos que temos um Criador, algo maior, alguém a quem eu devo me reportar para compreender qual é a vontade da minha irmã, né? De revolucionar para quê? A natureza está revolucionando, ok. Para quê? Né? E a minha, ou seja, é a vontade dele, né? Que guia os nossos afazeres, né? Então, bom, tem mais outros detalhes que ele trata aí que a gente pode desenvolver, muito interessantes, mas, por exemplo, uma coisa aqui que eu anotei para não esquecer. Ele dá uma criticada, uma agulhada aqui no Nietzsche. Ele fala assim, que o Nietzsche é um pensador muito tímido, porque ele não sabe que tipo de homem quer que a evolução produza, né? Então, esse aí já é um outro aspecto, né? Você dizer que a evolução precisa acontecer porque ela vai, de fato, produzir um ser humano ou um mundo de tal maneira, mas eu não consigo saber, né? Mais uma vez, porque eu não conheço, mas também porque eu não quero nada, né? Então, eu não sei que tipo de homem eu quero que a evolução produza. Então, já é um outro aspecto, né? Trazendo para mim o que eu compreendo como ideal para que o ser humano seja evoluído, né, pela natureza, enfim, para chegar naquilo. Então, ele fala, Nietzsche critica, mas ele não chega nesse caminho, né? Um outro detalhe muito interessante ainda dentro do evolucionismo é que ele vai falar assim, a natureza pode, de fato, trazer uma evolução em que tudo vire escuridão, destruição, ou que tudo vire branco, sem razão, falido, mas só um artista vai conseguir que, de fato, algo aconteça, né, nisso tudo para poder fazer sentido, né, como a gente está falando da arquitetura gótica aí. Então, é muito profundo, né, essa questão, porque mexe com muita da realidade que a gente tem hoje, né, da concepção que se tem hoje, né, deixa as coisas como estão e elas vão se resolver. Já o progressista, o progresso, né, ele está visando uma novidade, ele está visando algo novo. Então, há um desejo diferente da evolução, que deixa na mão da natureza, agora não. Agora ele tem uma vontade. E qual o problema disso, então? O problema disso é que é o novo pelo novo, né? Vamos ter algo novo, e aí daqui a algum tempo a gente vai ter outra coisa nova, e não há continuidade, não há construção, né? E é importante assim a gente perceber que ele está falando isso da sociedade, claro, mas ele também fala isso em relação a tudo, né? Tudo. E nós temos esses percalços aí no caminho de correr o risco de cair numa perspectiva dessa que está entremeando, né, a cultura, né? Então, se eu vejo uma coisa nova e a nossa era, mais do que nunca, mais do que na época dele, a tecnologia da informação, né, que a gente tem hoje, mexe muito com a gente e a gente se perde no meio dessas novidades estética, digamos assim, ou de informacional, a gente se perde no propósito, a gente se perde no porquê daquilo tudo, né? Temos celulares, temos computadores, várias telas para conectar, né? E na verdade estamos desconectados uns dos outros, né? Ou talvez superficiais demais em algo que de fato deveria nos aprofundar, porque acesso à informação, acesso a diversos aplicativos e funções diferentes, né? E, enfim, essa é a armadilha do progresso, nos levar ao novo pelo novo. Então, ele
ele escreve assim: deveria significar que estamos sempre mudando o mundo para adequá-lo à visão. Então, nesse sentido, o progresso seria legal, né? Então, gente, tem uma novidade aqui para a gente conseguir chegar naquela nossa visão. Vamos fazer assim, assim, assim. Só que, na verdade, ele diz que o que nós temos é que estamos sempre mudando a visão, né? Então, em vez da gente mudar o caminho, as coisas para chegar na visão, a gente muda a visão porque é mais fácil, né? Então, eu pego uma nova ideia, um novo governo surge e ele começa tudo de novo, muda o nome de tudo e vai dando novas ideias, e assim ele se elege e o povo vai junto, porque pela falta da utopia, pela falta de saber de fato o que ele queria. Bom, fala um pouco, Adriano, tô falando demais. Por favor. Não, ok, tem um texto que ele fala do progresso aqui que eu achei interessante, né? Que é: o progresso deveria significar, né, que estamos sempre caminhando em direção à Nova Jerusalém, mas significa de fato que a Nova Jerusalém está sempre se afastando de nós. Não estamos alterando o real para se adequar ao ideal, estamos alterando o ideal, e é mais fácil. Então, a maneira como ele puxa pesado, né, no que o pessoal chama de progresso, assim, ele usa uma argumentação bem pesada para criticar o dito progressismo, né? É isso. A crítica dele é que nós deveríamos ser lentos, mas seguros em trazer justiça e misericórdia entre os homens, né? No entanto, quem disse que se quer justiça e misericórdia entre os homens, né? Então, o nosso ideal, ele está sempre mudando. Então, às vezes o ideal de ser um político, né, ou de ser alguém importante, ou, enfim, isso muda. O progresso muda. É essa a ênfase dele, né? Então, se houvesse de fato um progresso, seja algo progressivo, algo que caminha dentro de um ideal, dentro de uma proposição real, concreta, maravilhoso, ainda que fosse lento, né? E aí é interessante a gente refletir em Romanos 12, né? Romanos 12, 1 e 2. Vou ler aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto, ele caminha, né, de forma indireta sobre esse texto de Romanos. Porque a proposição do Chesterton é que nós tenhamos em vista uma vontade, né, uma utopia, algo que seja bom, agradável e perfeito, para que vivamos por ela, né? Tem uma frase que diz, né, me dê uma ideologia para que eu viva, que eu morra, não sei se é bem isso, mas é mais ou menos por aí. E daqui, já me encaminhando, se você não quiser falar nada, Adriano, quiser, pode me interromper aí. Não, eu queria ler um pedaço de um texto que ele vai falar sobre o próximo tópico, né? Que a gente falou dos dois, evolucionismo. Isso, eu ia falar isso, que se tu não falasse nada, a gente já... É isso aí. Não, mas ó, ele fala assim, eu acho interessante o caminho que ele faz para chegar no termo de reforma, né? Porque não é a reforma como a gente costuma usar no nosso dia a dia, a reforma protestante, né? Mas olha que interessante, até, que ele chega até a criticar, né, em outros capítulos do livro. Mas ele diz assim: não precisamos debater sobre as meras palavras evolução ou progresso. Pessoalmente, prefiro chamar de reforma. Pois reforma implica forma, implica que estamos tentando moldar o mundo em uma imagem particular, fazer dele algo que já vemos na mente. Evolução é uma metáfora do mero desenrolar automático, que você já explicou.
Progresso é uma metáfora da simples caminhada por uma estrada. Aí ele manda ver de novo, ele diz, uma estrada muito provavelmente é a estrada errada. Mas aí ele continua. Mas a reforma é uma metáfora para homens razoáveis e determinados. Significa que vemos determinada coisa fora de forma e queremos colocá-la em forma. E sabemos em que forma. Né? Então, o transformar-se, né, que está ali em Romanos, está bem, bem alinhado com isso, né? Com a forma. Exatamente. Ele fala, né? Não vos conformeis, né? Não entre na mesma forma desse mundo, mas transforme, mude a forma pela renovação do vosso entendimento, né? Então esse texto ele é muito bom, é claro, muito melhor até do que o texto do Chesterton, mas ao mesmo tempo ele é muito mais denso. Então é importante a gente, né? Degustar, né, com mais calma, e esse texto é uma boa oportunidade para isso. Porque... Mas assim, uma coisa que eu queria dar ênfase, né? Porque assim, a gente fala de evolução e progresso, a gente já pensa, né? Hoje está todo mundo sabendo o que é isso, a gente fala de política o tempo todo nas redes, mas quando ele fala assim, ó, que a gente não precisa debater isso, e que ele prefere chamar de reforma, ou seja, a atitude cristã é uma atitude de reforma, isso não necessariamente é um posicionamento político. Né? Sim. Então, eu acho que esse é um ponto importante, né? O colocar o cristão como alguém que deve agir para mudar as coisas, para chegar no ideal, isso não tem a ver com posicionamento político. Sim, sim, sim. E assim, essa, né, renovação do vosso entendimento, ela exige que tenhamos um entendimento de forma, né? Então, qual é a forma que a gente tem desejado? Né? Qual é a utopia? Né? Ele fala assim: vemos coisas fora de forma e trabalhamos para dar a elas outra forma. E aí eu queria citar aqui um livro, um camarada que tem muito a ver em relação ao que diz, que é, com o Chesterton diz, né? Que é o C.S. Lewis, nesse livro A Abolição do Homem. É muito importante essa leitura, porque dentro dessa crítica dessas três perspectivas, né, de evolução, progresso e reforma, ele traz para a gente alguns pensamentos. É claro que o C.S. Lewis não vai usar essas três, ele vai falar nesse livro aqui, falando bem rapidamente, uma crítica a uns materiais didáticos de uma escola, e aí ele começa criticando a maneira que esses autores colocam todo o conteúdo. Por quê? Porque é isso, como a gente está falando aqui, aquilo que a gente vai fazer tem que ter a ver com um ideal. Muitas vezes pode ser que a gente esteja só fazendo, né, como a gente já viu ali atrás, mas vai estar de acordo com o ideal de alguém, né? E a gente está só reproduzindo. No entanto, ele vai tirando ali quais são as possibilidades do desenrolar ou do progresso desses possíveis ideais desses autores e vai levando a algo que ele chama de abolição do homem, né? Então começa nisso. Eu quero mudar o que está ao meu redor? Quero. Mas se eu não tenho em vista um ideal que tem a ver com justiça e misericórdia, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? O que eu faço? Primeiro ponto, transformo tudo em número. Então, a árvore já não tem mais nome, os animais não têm mais nome, as pessoas não têm mais nome. Então, eu posso usar e abusar disso tudo como recurso, como algo, né, de matéria-prima que eu vou poder mexer e fazer. O que não tem nada a ver com misericórdia, nem justiça e nem com vontade de Deus, né? Então,
o que ele vai chegar no final do livro, para concluir, mostrar o quanto que isso tem a ver com essa questão que o Chesterton faz a gente pensar, é que existe uma moral, existe uma lei, como a lei da gravidade, que está presente na humanidade desde a criação. Essa lei moral, ela vem atravessando séculos, por meio de Código de Hammurabi, código na Índia, de lei jurídica não sei de onde, então, e até hoje, inclusive na nossa Constituição. Então, nós temos aí no ser humano algo inscrito, assim como a gravidade, que não tem para onde a gente ir, que está ali, né, aos poucos nos reformando, né, ou tentando ali nos dar a oportunidade, nos dar o material para que possamos trabalhar esse mundo. Né? E o Chesterton vai dizer isso, ele vai dizer que o mundo, na verdade, é uma paleta de cores. Deus deu para a gente a paleta. E a gente sabe disso, como que a evolução vai construir prédios, né? Então, nós participamos de uma revolução constante, de trabalhar aquilo que nos é entregue, né? Aquelas cores da paleta de cores. E aí vem o chamado Tao, né? Que é o C.S. Lewis chama isso, talvez de uma maneira mais secular, né? Ele cita aqui a Bíblia, né? Judaica, cristã, enfim, que traz para a gente essas questões morais, dizendo o seguinte, que nós temos, sim, né, uma utopia, mas que estamos perdidos. Que nós estamos aqui, de certa maneira, entendendo um caminho como correto, pelas leis que atravessam gerações, mas estamos olhando para algo que é meu, que é seu, que é individual, que é egoísta, e buscando progresso, buscando ou deixando vir a evolução, ao invés de estar buscando a revolução dentro de uma reforma de algo que um dia foi construído, né? Mas que com o passar do tempo sujou, saiu a tinta, né? Caiu ali né, um pedaço. Então a existência pode ser vista, né, como uma possibilidade de uma reforma. É a manutenção do ideal, né, Gustavo? É a manutenção para a gente manter o ideal, segundo Chesterton, a gente transforma a nós mesmos, o caminho, segundo Paulo, o nosso entendimento, a gente vai se transformando para alcançar a perfeita e agradável vontade de Deus, que é o ideal do cristão. Né? Então, diferente de outras situações que o mundo nos coloca, em que as necessidades vão se alterando para alcançar objetivos mundanos mesmo, né? A gente precisa estar atento, porque a gente precisa se ajeitar e ajustar o nosso dia a dia para continuar olhando para esse ideal, que é a vontade de Deus. Então, muda-se o dia a dia, muda-se o homem, a mulher, né, para que a gente não perca de vista o ideal, que é a vontade de Deus. E aí a gente chega num ponto, numa metáfora interessante que ele faz sobre o céu, né? E ele fala, né, pessoas razoáveis, né, têm uma ideia, elas sabem o que querem e vão em busca desse objetivo, né? E ele fala sobre o céu também, que você deve ter uma ideia de céu que é sua, e você deve correr atrás disso. Como é que funciona essa metáfora de Chesterton? Cara, eu não quis falar isso no início, quando você falou de resumo, para não estragar, não tirar a graça. Mas para mim, cara, isso foi uma lição, acho que é a mais importante de todas nesse livro, para mim, até agora. Cara, é o seguinte. Eu preciso imaginar o céu. Claro, de acordo com a palavra. Não adianta imaginar um céu, né, que não tem nada a ver com a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Mas ao conhecer a Deus, eu começo a ter
esse sonho, essa imaginação do céu. Mas para quê? Isso tem a ver com essa construção da utopia, né? Porque a minha vida, ela precisa estar de acordo com esse céu. Poxa, tem uma coisa assim, quando eu era criança, eu gostava tanto de jogar videogame, e um dia alguém chegou e falou para mim assim, olha, não vai ter videogame no céu. A sensação de desespero, sabe? Tomou minha alma. Por quê? Se aquilo para mim é o meu tesouro, né? Aquele videogame, o que eu quero encontrar no céu? O videogame, não é? Então, olha como é que a gente vai sendo transformado pela renovação da nossa mente. Então, eu preciso começar a compreender o lugar certo do videogame. Não é que no céu não vai ter videogame, sei lá, pode ser que tenha. Mas a questão é, se não tiver, tudo bem? É isso que vai controlar, que vai mostrar onde é que de fato está o meu tesouro, né? O que eu quero encontrar no céu. E mais do que isso, o meu dia a dia, ele precisa ter relação com aquilo que eu quero construir, como se eu estivesse criando o céu hoje, sabe? Porque o céu, ele começa a habitar primeiro em nós, né? A ideia de céu, a vontade de viver esse céu. Imagina você viver a vida inteira trabalhando por uma coisa e chegar no céu, um lugar que não tem nada a ver com nada que você sonhou. Eu até penso em algumas possibilidades, assim, de que a porta do céu está aberta, mas que as pessoas vão passar na frente e não vão entrar. Porque simplesmente não é o que ela quer. Então, assim, isso acontece hoje, né? Essa metáfora do céu, hoje nós temos momentos assim de palavra, momentos de louvor, nós temos orações, nós temos lugares em que Deus se manifesta. Ali é o céu. Mas que muita gente passa e não quer, né? Então, é uma metáfora do futuro, mas que nos leva para hoje. E mais do que isso, né? O que eu quero falar, na verdade, é aquilo que eu faço hoje, desde de pecados conscientes até coisas que são aparentemente desejáveis, precisam passar pelo crivo desse céu, sabe? E daí, o pecado não há no céu, então eu já começo daí. Não vou fazer. Por quê? Porque se eu construo o céu hoje aqui, o que eu quero fazer isso? Eu não vou viver assim para sempre. Precisa, não faz sentido. Se não tem no céu, não precisa ter aqui, né? Se eu estou agora fazendo algo, trabalhando por algo que também não tem futuro, né, como se diz, ou seja, não tem eternidade, para que eu vou fazer? Porque eu vou perder meu tempo? Porque eu vou dar a minha vida tão curta nessa existência aqui por isso, né? Então, essa metáfora do céu para mim foi essencial. Me faz repensar tudo que eu faço. E é uma característica que ele cita bastante quando ele, enfim, eu vou usar a palavra defender o cristianismo, porque ele faz comparação, né, como ele quer apresentar a ortodoxia do cristianismo, a cristandade, e essa é uma característica importante, que é a transcendência, né? É algo que vai além de nós mesmos, de uma paz interior e tudo mais, é algo que você vai viver no futuro, e a gente vê isso em outros trechos do livro, e muito legal, né? Essa sua percepção, em especial, a maneira como você falou, assim, falou bastante comigo também, que é justamente a ideia de que a gente precisa, como a gente faz essa idealização do céu, a gente precisa viver como se estivesse no céu, ou buscar, né, essa vida. Certamente há coisas que não me interessavam, né, como cristão na minha juventude, né, até na minha infância, adolescência. Você citou o videogame, eu também tinha os meus desejos naquela época. E como as coisas vão mudando, né, e a gente passa a aceitar
e buscar mais estar alinhado com aquilo que a gente entende que seja eterno. Então, procurar mais viver com características de alguém que é eterno, né? Muito, muito interessante esse ponto, porque ele tira a gente da perspectiva desse mundo aqui, né? E aí a gente consegue transformar a nossa atitude terrena, mas olhando para o que é eterno, né? Isso, assim, fala bastante no meu coração. Cara, e só para complementar o que eu estava falando também, a primeira coisa, cara, que me vem é que não dá para viver só para mim, né? Porque o céu em que eu tô sozinho, né? O céu em que eu tenho, né? Como o C.S. Lewis citou, né? Como eu citei aqui, eu tenho números ao meu redor que me servem, né? Ao ponto de eu desconsiderar a sua essência, né? A sua existência. Isso daí me faz pensar, né? Em primeiro lugar, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a misericórdia, a justiça, né? E todos os atributos que Deus coloca diante de nós e que me faz começar a andar, né? No meu dia a dia, voltando meu olhar para o outro, né? Voltando meu olhar para fora de mim, né? E não para o meu próprio bem-estar, porque o grande, como a gente estava falando, o grande boom do céu é Deus, é Ele. Então, é para Ele. Então, quando nós vivemos, né, para Ele, nós estamos em prol do outro. Por quê? Porque o outro é a imagem e semelhança dele, né? Os templos se utilizam de templos pagãos, né? Se utilizam de ídolos, né? Para representar os deuses. Nós somos, como seres humanos, esses ídolos, né? Digamos assim, essa imagem e semelhança de Deus. Nós somos os seres humanos. Então, somos nós. Tem que andar por aí colhendo, né? Essas estatuetas ambulantes para levar para o templo, para o santuário de Deus no céu. Então, é realmente algo que daria muito tempo a gente pensando aqui, essa metáfora. Mas então, Gustavo, assim, até buscando retomar algumas coisas que a gente já falou aqui, você citou bastante sobre evolucionismo, progressismo, a gente já ouviu aqui a palavra aristocracia, tem a democracia também, que é bastante citada no capítulo, e eu comentava, né, de que a reforma, ela vem num movimento para mostrar o comportamento do cristão, que não necessariamente é um posicionamento político, né, porque o cristianismo, assim, embora ele esteja inserido, o nosso dia a dia se insere nessas coisas, obviamente, mas o cristão ele deve ter um posicionamento que vai além disso. Eu acho que essa posição de reforma ela tem bastante a ver com isso também. Mas aí eu queria citar aqui, até para te dar um apoio em relação a esse assunto, assim, ele fala ali na página 147, ele diz assim: o cristianismo é a única coisa que resta que tem um direito real de questionar o poder do bem nutrido ou do bem educado. Tenho escutado com bastante frequência os socialistas ou mesmo os democratas dizendo que as condições físicas dos pobres devem necessariamente torná-los mental e moralmente degradados. Como é que é isso, assim, o cristianismo, né, que questiona essas condições, né, que são discutidas, né, entre socialistas, democratas e tudo mais. Questão política, de uma forma geral, como é que Chesterton trata isso no capítulo?
Cara, ele cria um clima de tensão aqui, né? Que a gente está vivendo essas tensões dualistas aí. Aí eu comecei a ficar nervoso. Falei, velho, o cara quer falar de política? Ah, não. Cara, mas é muito bonito o desfecho que ele dá, pelo menos eu acho. Por quê? Ele fala dos socialistas, dos democratas, dos homens de ciência, né? Nesse trecho que você leu. Como se fosse o seguinte: olha, nós precisamos compreender que a condição do pobre, né, deixa ele mental e moralmente degradado. Então, isso funciona, por exemplo, numa situação de justiça, né, em que eu vou defender, vou trazer algumas intervenções levando em conta o seu estado, né? Então, ele não tinha condições de decidir sobre isso, pô. A vida do cara foi de sofrimento, foi disso e tal, e tal, e tal. Vem, por exemplo, os homens... A chamada justiça social, né? Justiça social, perfeito. Vem os homens de ciência, né? Os professores, eu tô no meio disso, cara. Eu luto para acreditar nisso, né? E aí vamos voltar depois na questão da utopia, que ele volta, ele fala para a gente de novo. Porque o professor, os homens de ciência, até como o C.S. Lewis estava falando aqui dos caras que fizeram o material didático, eles podem mudar a sua utopia. Imagina, cada professor dá aula para o aluno de acordo com a sua utopia. Pensa a confusão que vai ficar esse troço, né? Ao invés de termos uma mesma utopia. Mas, enfim, não é nem isso que ele está dizendo aqui nesse momento. Nesse momento, ele está dizendo que esses homens de ciência acreditam que a educação vai tornar os pobres mais aptos a decidir, né? Então, enquanto eles estão na situação que eles são ignorantes, eles não têm condições mais saudáveis, o vício e o erro estarão presentes sempre, mas se eu educá-los, isso vai desaparecer, porque o conhecimento vai libertar e tudo mais, né? E aí uma incoerência muito grande, porque na hora do voto, isso não existe. A dificuldade de decisão, a incapacidade moral e tudo que foi antes usado, né, por causa da circunstância do pobre, agora é deixado de lado. E aí ele vai falar que o problema não é o pobre, né? O problema, como os socialistas, os democratas e os homens de ciência dizem, e o problema também não é apenas a aristocracia, né? Inclusive ele fala assim que a aristocracia, né, pessoas que nascem numa família rica e são bem de vida justamente por causa, sei lá do que, estão lá. No entanto, não é que a aristocracia é um pecado, não. A aristocracia é o pecado, ele fala. Por quê? Porque eles estão ali por causa justamente de algo que eles deixaram de compartilhar com alguém, né? Eu sei que parece pesado isso, mas ele vai desenvolver mais, ele vai falar assim, que assim como existe esse argumento do pobre, né, que também existe o do rico, que quem tem que estar nos lugares de destaque são os ricos, são os aristocratas. Por quê? Porque eles tiveram bons estudos. Então eles estão moralmente aptos. E eles são abastados, têm dinheiro de sobra, eles não vão ser subornados, né? Então, essa é uma falácia, porque ele vai dizer, é justamente pelo fato deles serem subornados que eles estão onde estão. Então, é claro que ele está falando de coisas mais a ver com essa utopia dele, né? Que é a misericórdia, a justiça e a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que não se vê um em detrimento do outro, né? Os dois estão ali compartilhando. Então, dentro dessa perspectiva, ele diz que o aristocrata ele está tirando o direito de alguém, né? Se tem uma túnica, você tem duas túnicas, uma é sua, a outra é do outro, né? E aí é radical. A revolução do cristianismo é dolorosa, né? Dói na carne. Enfim, ele vai concluir isso dizendo que, na verdade, a igreja cristã
ela compreende que não é nenhum nem outro, são os dois. Porque o problema está no ser humano. Então, o problema é confiar no ser humano. O problema é colocar no ser humano um voto, né? Então, isso é muito interessante, porque a gente vai pensar essa mudança, né, a partir essa revolução, essa coisa que o capítulo todo está trabalhando, a partir de si mesmo. Olha como a utopia muda tudo. Quando eu compreendo nessa perspectiva que o problema não está numa classe ou na outra, numa perspectiva política ou na outra, mas que está no ser humano, eu começo por mim. Eu me entendo como ser humano, então eu preciso começar essa mudança, essa revolução, que eu espero que não seja eterna, porque um dia seremos redimidos desse corpo, em mim. E aqui sim eu começo de fato, né, esse comprometimento que ele vai trazer para a gente. Eu queria só voltar um pouquinho, cara, para falar sobre, eu não sei se a gente deixou bem enfatizado essa questão de ter uma utopia. Ele fala muito sobre isso. E que essa utopia seja algo fixo, né, que não fique trocando. A gente já disse isso. E ele vai dar um exemplo muito interessante, que é o do pintor. Ele fala... Isso, está anotado aqui. Pois é. Pensa como nós fazemos isso no nosso dia a dia. Tem um pintor, ele está lá na sua prancheta, olhando um modelo, né? E ele desenhando. E, de repente, esse modelo troca. Entra outro. O que vai acontecer? Ele não vai conseguir terminar o trabalho dele. Porque se ele está desenhando aquele modelo e entra outro, já é outra coisa. Né? E aí o que ele faz? Ele troca de novo. Não, esse modelo que eu estou desenhando não está dando legal. Troca de novo, aí vai outro. E vai virar o Frankenstein, não vai resolver o problema. Então o que ele fala que é muito do ser humano, né? Do ser humano caído, corrompido, trocar o modelo, ao invés de trocar o papel que está errado. Então, eu estou com o meu trabalho sendo feito, porém, não está de acordo com a minha utopia, com o meu modelo. Então, eu amasso, jogo fora. O meu modelo está lá, a minha utopia está lá. Pego outro papel e recomeço. E aí ele fala sobre isso, ele fala sobre o trabalho, né? Até comecei falando isso, sobre o despertar, sobre o planejar. Quando se tem um modelo, quando se tem uma utopia, porque aí existe um prazer. Eu sei para onde eu vou, eu sei o que eu quero, então eu vou errar. Eu vou errar no meu trabalho, eu vou precisar amassar o papel, jogar fora, mas eu sei para onde eu vou. Né? Eu não perco de vista. E aí que está a graça, né? do querer trabalhar, do prazer em trabalhar. Um outro exemplo, só para deixar você falar, meu querido, é que ele fala sobre essa questão do tal, né, que só faz sentido se for dentro dessa utopia. Né? As leis que muitas vezes parecem estar incomodando a gente, né? E que Paulo vai dizer, cara, se você fizer tudo certinho, você não vai ter problema, você está cumprindo a lei. Né? Então existe um passar de tempos aí, de gerações, que nos mantém, mas ela só vai fazer sentido, esse tal, essas leis, essa gravidade moral que vem, se nós estivermos olhando o modelo certo. Porque senão, a gente vai estar incomodado, isso vai ser uma pedra no sapato, vai ficar aquele negócio ali, e eu vou viver dia após dia sem ver sentido no meu trabalho, sem ver sentido no que eu faço, sem ver sentido no sistema, na lei, enfim, no sistema de fato não dá para ver muito sentido, mas a gente vai refazendo, vai amassando esses papéis, né, e jogando fora. E aí ele dá vários exemplos, a questão do poste, né, ser ortodoxo, no caso, não é você querer que as coisas fiquem velhas, porque é uma coisa antiga e tá, vamos manter o que é antigo. Pelo contrário, é como cuidar de um poste na rua, em que você fez lá um poste moderno, bonito, mas no outro dia choveu. No outro dia veio o carro e bateu.
e tudo mais. Só que o seu ideal é o poste bonito. O que você precisa fazer? Você precisa reformar, você precisa pintar, você precisa desentortar. É nesse sentido a ortodoxia, né? Não é aquela coisa arcaica, não é uma coisa viver todo mundo como no, sei lá, no Homem das Cavernas. Pelo contrário, nós estamos em revolução contra o inferno. E aí ele é muito bonito isso que ele fala, né? O inferno fez uma revolução contra o céu. Mas hoje nós fazemos revolução contra o inferno aqui na Terra. E é nessa revolução que a gente vai consertando, a gente vai reformando em busca de construir esse ideal, né? Em busca de trazer de novo aquilo que um dia foi no Éden. E aí, desculpa, cara, só mais uma coisa falando demais. Ele fala uma outra coisa muito importante do Éden, que é nós precisamos olhar para esse ideal, porque corre o risco de cairmos como Adão e Eva no Éden. Como assim? Se a gente não sabe qual é o nosso ideal, se a gente não percebe que estamos no Éden, por exemplo, caramba, ou pelo menos, né, que parte, como ele fala, eu estou conformado, que parte de fato eu quero, estou feliz com aquilo, e parte não estou, né? Pelo menos essa parte aí. Mas Adão e Eva, tudo perfeito. Se ele não se dá conta de que ele tem tudo, ele vai cair. Então, esse foco no modelo, esse foco na utopia, nos ajuda a perceber contentamento, né? Saber, caramba, isso aqui eu não posso perder, isso aqui, tudo bem, não vai ser o meu tesouro. Se Deus levar, amém. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Mas a questão é, isso aqui é uma bênção, eu não posso pôr a perder, sabe? O meu casamento é uma bênção, eu não posso vacilar. O meu filho é uma bênção, eu não posso negligenciar o seu cuidado. Então, existem partes desse Éden que já estão presentes hoje, sabe? Esse cuidado do outro, o amor que ele é palpável quando a gente vive essas relações de comprometimento, né? No casamento ali, no casamento, como ele fala, né? Em relação a tudo, né? Até no cuidado com o filho, no cuidado com o próximo, no cuidado com nossas relações em geral. Então, nós já temos ali essa consciência do Éden. E aí, o resto a gente vai reformando. E até para a gente já ir chegando perto da conclusão, né? Você citou o casamento, né, como algo importante, né, na composição do cristão e que faz, por exemplo, com que o cara olhe da maneira correta para esse ideal, né? Tem a ver realmente com comprometimento. Como é que funciona essa ideia do casamento até que é assim que ele termina o capítulo, né? Falando sobre contrato, falando sobre essa questão do comprometimento. Como é que o Chesterton encerra o assunto da eterna revolução no capítulo de hoje? Ele retoma, né, essa comparação com o casamento, que foi também lá no capítulo que eu falei, que nós vivemos, até quando nascemos em um lugar, sei lá, Brasil, estou aqui no Brasil, mas eu só me comprometo com esse lugar se eu tenho essa perspectiva do amor, né? Senão eu vou sobreviver aqui, vou levando e tal, como otimista ou pessimista, como ele fala. Então, essa perspectiva do casamento, essa coisa do contrato, que ele é real, né? Você vê as coisas acontecerem quando você vive. É claro que existe uma reciprocidade, né? Mas se existem ali dois querendo e buscando essa reciprocidade, é palpável, né? Essa construção dessa utopia. Ó, ele fala um negócio aqui. Ele diz assim, ó, eu nunca poderia conceber ou tolerar qualquer utopia. E aí, assim, a utopia, o ideal, né? É aqui que ele faz o link com a questão
do comprometimento. Eu nunca poderia conceber ou tolerar qualquer utopia que não me deixasse a liberdade com a qual mais me importo, a liberdade de me obrigar. A anarquia completa não apenas tornaria impossível ter qualquer disciplina ou fidelidade, mas também tornaria impossível ter alguma diversão. Aí, para usar um exemplo óbvio, não valeria a pena apostar se a aposta não gerasse obrigações. A dissolução de todos os contratos não apenas arruinaria a moralidade, mas estragaria o esporte. Que interessante isso, né? Então, assim, assim, não vale a utopia que não obriga a nada, né? Que não impele a pessoa, né, a ter qualquer disciplina, né? Como é importante isso, né? Como é que isso mexe, né, com Chesterton e mexe comigo também. Pois é, cara, ele foi muito feliz nisso, né? Essa questão, né, da gente se comprometer com algo, né, e ir até o fim. Por quê? Porque as possibilidades são muitas. Enquanto eu estou analisando possibilidades, eu não estou exercendo minha liberdade. E esse é o grande engano, né, que a gente vai ver em Eclesiastes, né? Ou Paulo falando com Timóteo, né? Vou ler aqui Eclesiastes 12, 13. E demais disso, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros, e o muito estudar enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Ou seja, entre pelo caminho, entre, como Jesus, né? Lá fala para a igreja de Laodiceia, né? Vocês estão em cima do muro, ou seja, você não é nem frio e nem quente, você é morno. Então você está ali cogitando possibilidades e você não faz nada, você não se compromete. Então essa crítica que ele traz, né? Enquanto ele dá um exemplo aqui, por exemplo, o escravo se torna mais escravo. Eu ia falar isso. Mas pode falar você. Massa. Então ele se torna mais escravo enquanto ele está estudando possibilidades de sair, de ser livre. E aí ele pensa numa, aí vai lá. Então o senhor, né, dele lá vai dar para ele uma biblioteca de filosofia. Ele vai passar a vida inteira. Enquanto ele está estudando uma, outra possibilidade durante vários dias, todos os dias ele ainda é escravo. Né? Então a proposta dele escolhe um caminho e vai. Escolhe uma utopia e vai. Segue adiante dentro disso. Porque você vai começar a ver frutos, ao ponto de falar, caramba, né? Não é aqui. Ou é aqui. E eu estou começando a ver o Éden se instaurar na minha vida, ainda que eu sofra, ainda que eu veja o meu corpo padecer, mas eu estou vendo o céu sendo construído dentro de mim. Então é uma palavra muito linda e essa coisa do casamento tem muito a ver também com a nossa realidade. Uma metáfora que se usa muito, né, do macaco, né, que fica pulando de galho em galho e não para em lugar nenhum, porque esse casamento não deu certo, então essa amizade não deu certo, eu vou para outra, esse trabalho não deu certo, eu vou para outra, e você não para em lugar nenhum, você está vivendo a vida inteira. E é uma ideia de liberdade que não se vive a liberdade, né? Porque o que ele traz para a gente é justamente isso. A liberdade é você saber que você está ali porque você quer, que você acredita e que você pode sair, inclusive, né? E não o que a filosofia, ou até mesmo, vou agulhar aqui, a teologia faz. Né? E aí fica aí essa exortação para a gente, né? Principalmente para mim. Enquanto nós sentamos e falamos de teologia, será que a gente está indo? Será que a gente está estendendo a mão? E a gente estuda essa teologia, aquela outra, mas e o que a gente tem que fazer? Escolhe uma, meu irmão, e vai! Vai na fé! Porque, na verdade, a teologia é uma só, né? E a gente precisa ir, né, entendendo esse ideal e almejando cada vez mais, sim. Mas enquanto estamos nessa discussão do que é a melhor, o tempo está passando e todo dia a gente ainda é um escravo
e não vivemos a liberdade pela qual fomos comprados por duro sofrimento. Perfeito, Gustavo. Você acabou melhor que o Chesterton agora. Deixou muito claro. Essa sua agulhada aí foi providencial, porque esclarece muito. A gente fala das redes sociais, elas não estão só num contexto geral, né? Nós temos as nossas redes sociais, os nossos grupos, o tipo de mídia que a gente consome, a nossa comunidade cristã, evangélica, produz muito. A gente está aqui também nesse meio com esse objetivo também, de certa forma. E, poxa, ter tanto ideal diferente, a gente pode cair na situação de tanta teologia diferente, ou isso aqui é melhor, aquilo ali é melhor. Para os dias atuais, a gente deve mudar, então, e a gente muda, e a gente continua muito teórico e pouco prático. Então, quanto cara, antes... tem uma frase muito interessante, cara, de um espanhol aí, Jorge La Roça, que ele fala que a informação é inimiga da experiência. A informação é inimiga da experiência. E a experiência é o que de fato molda a gente, né? Quando a gente se expõe para algo, em direção de algo, é ali que a gente tem a oportunidade de crescer. E é isso que Jesus está propondo para a gente, né? É que a gente largue tudo e vá, né? E enquanto a gente está, infelizmente, nossa geração que vivemos na era da informação, e eu falo infelizmente justamente por isso, porque é o tempo em que a gente cogita, olha, e não vai, né? Então essa é a crítica dele, né? Em que nós tenhamos de fato uma mão no arado, né? Algo de fato ali traçado e que possamos fazer progresso, sim, nessa direção, no caminho certo. Exatamente. Quantas vezes, né, a experiência vivida, ela transforma a nossa maneira de ver aquilo que a gente idealizou, né? Posso citar várias que mudaram a maneira até como eu me dirijo, né, a essas experiências, né? Então, é aquela coisa de ouvir falar e andar junto, né? Tem bastante diferença nisso aí. Então, que a gente possa, seguindo as orientações, né, e aquilo que Chesterton disse aqui, obviamente com a maneira pesada com que ele faz as suas críticas, né? A gente talvez não consiga fazer da mesma maneira, mas eu acho que ele deixa um ensinamento importante para a gente conseguir diferenciar, né, o nosso comportamento em relação a esse tanto de informação que chega para a gente. E algo que é muito claro para nós, né? O ideal ou a utopia, como seja, a vontade de Deus, né? Um objetivo claro que não dependa de tanta informação para que a gente levante da cadeira e vá fazer, né? Que a gente possa, inspirado por esse capítulo aqui, que a gente possa mais uma vez, né, levantar e seguir em frente e fazer a vontade de Deus, né, que é perfeita e agradável. Certo, Gustavão? Certo, eu quero ler um texto, posso? Claro. Isaías 58, que a gente está voltando agora nosso olhar a esse modelo. Isaías 58, Deus fala, né? Não é esse o jejum que eu quero, não é esse o sofrimento que você está tendo, não é isso aí que eu quero. Sabe o que eu quero? Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada, o sofrimento, o trabalho que me agrada,
é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então, a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos serão curados. O seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda e eu direi: estou aqui. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos, se derem de comer aos famintos, socorrerem os necessitados, a luz da minha salvação brilhará, e a escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Eu, o Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto. Eu lhes darei de comer e farei com que fiquem sãos e fortes. Amém? Essa é a vontade do nosso Deus. Amém. E para isso não precisa muito planejamento. É disposição, porque é só sair da porta de casa, né? A gente vive dias que não precisa muito para a gente ter o que fazer nesse sentido que você leu. O Senhor tenha misericórdia de nós, que a gente esteja mais uma vez, né, atento ao que Ele tem dito a nós e prontos para fazer está escrito. Amém. Amém? Amém. Meu irmão, Deus te abençoe. A você, nosso ouvinte do Mosaico Podcast, muito obrigado por permanecer com a gente aqui. E logo vai ter o próximo episódio para você assistir e compartilhar seus comentários com a gente. Se você quiser fazer algum comentário sobre o que você ouviu hoje, fica à vontade. A gente quer fazer bem e melhor para todos vocês. E assim como nós temos sido edificados, que o Senhor possa edificar também a sua vida através desse trabalho aqui. Esse é o desejo do nosso coração. Deus te abençoe. Um obrigado especial ao Gustavo. E tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Valeu. Um abraço.